Vamos falar sobre um tema muito recorrente na minha caixinha de perguntas, que é o futuro da medicina e a inteligência artificial. É uma coisa que está todo mundo assim levando muito a sério, principalmente o pessoal aí, os colegas que querem se especializar. Eles estão preocupados em saber qual especialidade será mais ou menos afetado pela inteligência artificial. Eu acho isso um bocado cômico, né? O meu querido professor Olavo de Carvalho, ele dizia que o fascínio pela inteligência artificial é falta de inteligência natural. Então eu vou expor aqui para vocês. Então eu vou expor aqui para você o que eu realmente acho que será a revolução da inteligência artificial, que realmente é uma revolução, os impactos na medicina, e eu vou fazer isso à luz de processos históricos bem estabelecidos, tá? Então a gente vai partir do macro até o micro. No macro, a gente precisa lembrar de algumas constantes históricas. A primeira delas, independentemente do que aconteça, a concentração de poder do Estado aumenta. Sempre foi assim ao longo de toda a história do mundo, tá? Existem poucas constantes históricas, mas o aumento da concentração do poder do Estado é uma delas. Segunda constante histórica, tá? O aumento da população, ele acontece independentemente da época, tá? Guerras, pandemias, epidemias, pragas, não importa, a população aumenta, tá? Isso é mais uma constante para a gente poder se orientar diante de algo novo, né? Diante de uma revolução inédita. Terceira constante histórica, toda teoria, quando é uma teoria, ela é transportada para a realidade, ela se transforma no seu contrário. Isso aconteceu ao longo de várias fases da história. Por exemplo, o tal do iluminismo, né? Ah, agora o ser humano ele é o centro do universo, né? Ele acabou gerando aí o maior desprezo pela vida humana que aconteceu, que terminou com os estados genocidas, né? Na verdade, democidas. Por exemplo, a Revolução Francesa, né? Que sob lá o outdoor, né? Sob a campanha lá do iluminismo, gerou o período de terror e da guilhotina. A Revolução Francesa matou mais gente em um ano do que a Inquisição em toda a sua história. E assim vai. E com a tecnologia você tem uma constante que é bem interessante, tá? Um paradoxo, né? A tecnologia, ela é vendida como a ideia de que ela vai aumentar o poder do homem sobre a natureza, vai aumentar a liberdade do homem. Na verdade, é exatamente o contrário. Todo avanço tecnológico na história, ele aumenta o poder de um homem sobre outros homens, tá? Foi assim com qualquer invenção tecnológica. Por quê? Porque uma coisa é você desenvolver, lembre-se disso, é muito importante isso para você analisar o desenvolvimento da IA. Uma coisa é você desenvolver uma tecnologia. Outra coisa é a tecnologia, para aquela tecnologia desenvolvida se tornar acessível, tá bem? Então, eu desenvolvi o celular, né? Mas para aquele celular se tornar acessível, é outro problema tecnológico. Que até você resolver, até uma pessoa pobre conseguir ter um celular, até a maioria das pessoas conseguir ter um celular, a elite econômica ela terá um celular muito melhor. Então, para eu conseguir ter um MacBook, você pode ter certeza que o Bill Gates, que o Trump, né, que o Putin, o cara tem lá um supercomputador quântico que vê o passado, o presente e o futuro, vê outras dimensões, faz qualquer coisa. Então, para o cidadão comum, para o cara conseguir ter um arco e flecha, conseguir ter uma, um revolvinho, qualquer coisa, meu amigo, o presidente da Rússia, o presidente dos Estados Unidos, o cara tem bomba atômica, tem arma laser, tem míssil teleguiado, tem drone, tem robô, tem o que você imaginar. Então a gente imagina que a tecnologia ela vai aumentar o poder do homem sobre a natureza e aumentar a liberdade do homem. Na verdade, todo avanço tecnológico se provou o contrário disso, né? E antes que alguém comece, aqui no Brasil tem sempre a coisa do a favor ou contra, não? Aristóteles ensinava que é próprio de uma mente madura conseguir entreter uma ideia sem concordar com ela. No Brasil, quando você fala alguma coisa, todo mundo quer saber se você é contra ou a favor. Eu não sou deputado ou senador para ser a favor de nada. Se tem um sujeito que gosta de tecnologia, sou eu, adoro tecnologia, tá? Mas para eu ter conseguir um celular, para eu conseguir um MacBook, para eu conseguir qualquer coisa, sabe? Um carro automático. Um sujeito rico, um líder de Estado, esse cara vai ter acesso à tecnologia 1 milhão de vezes superior à minha. Então, hoje, por exemplo, um líder de Estado, dos Estados democráticos modernos, ele tem mais poder do que qualquer rei absolutista jamais sonhou, tá? Se você dissesse lá, qualquer tirano de Atenas, de Esparta, se você dissesse a Átila Uno, né? Fala, olha só, o meu chefe de Estado, se ele quiser, ele manda me explodir eu estando do outro lado do mundo. Eu não tenho nada que eu possa fazer. Ele consegue ver e ouvir tudo que eu faço estando do outro lado do mundo. Ele consegue rastrear o meu posicionamento de qualquer lugar do mundo. Ele consegue rastrear como o meu dinheiro é utilizado. Eu não consigo utilizar dinheiro mais sem que o chefe de Estado rastreie. No máximo, eu consigo comprar uma balinha house com dinheiro vivo. Ainda assim, até isso estão querendo proibir. Então, Átila Uno ele ficaria aterrorizado. Qualquer tirano da antiguidade ficaria aterrorizado com o poder imenso que os líderes democráticos de hoje representam, né? Esse é um poder que a aristocracia jamais sonhou, que os reis absolutistas jamais sonharam. Isso seria um pesadelo. E, no entanto, é a nossa realidade, tá? Então, lembre-se, uma coisa é a tecnologia em si,
Outra coisa é a tecnologia para aquela tecnologia inicial se tornar acessível. Então, isso sempre vai gerar um descompasso entre quem tem os meios de ação para adquiri-la e entre quem não tem. E quando chega nas classes mais baixas, é porque as classes mais altas, os líderes de Estado, eles já têm coisa muito mais avançada, tá? Essa é uma constante da humanidade e é um dos meios pelos quais o poder do Estado sempre aumenta, não importa o que aconteça no mundo. Então, vocês podem ter certeza que com a inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Só que está todo mundo com medo da importância da medicina diminuir com a inteligência artificial. Na verdade, o meu medo é o contrário. Na verdade, o meu medo é que a importância da medicina vai aumentar imensamente e a medicina vai se tornar um meio para a tirania, um meio de controle social. Assim como hoje ela já é um meio de engenharia social muito grande, a gente viu isso aí na experiência recente ali de 2019 a 2021, né? A gente sabe o que que aconteceu. Não vou falar o nome aqui, senão o algoritmo pode restringir o vídeo. Mas a gente viu que a medicina ela pode ser usada para o bem ou para o mal como meio de controle estatal. Não estou dizendo que eu sou contra ou a favor nada disso do que foi feito, não cabe aqui, mas que a medicina pode ser usada como meio de engenharia social e é utilizada como meio de engenharia social, ninguém tem dúvida disso. Então, a inteligência artificial ela vai aumentar esse poder assim exponencialmente. E eu temo por essa medicina do futuro que terá uma importância super inflada na vida das pessoas e será capaz de controlá-las assim nos mínimos detalhes. Agora que a gente já falou do cenário macro, das constantes históricas, a gente precisa entender o que é a medicina, tá? Primeira coisa, muita gente confunde a medicina, a parte técnica com a parte científica. A medicina ela é muito mais técnica do que ciência. Uma ciência, né, o saber da episteme, você parte de uma série de princípios para chegar a resultados. Na técnica, você usa várias ciências diferentes para chegar a um determinado resultado. Então, eu não consigo deduzir, por exemplo, a ressonância magnética das leis do magnetismo, mas você consegue utilizar várias ciências para chegar no fim ao resultado que você quer, que é ter um aparelho que consegue ver o interior do corpo, tá bem? Então, a medicina, ela é uma técnica, e ela, enquanto técnica, ela vai absorvendo tecnologias ao longo da história. Então, o que a gente chama de medicina hoje não é o que se chamava de medicina 100 anos atrás. Eu não vou nem falar 2.000 anos atrás, 100 anos atrás. No princípio, você tem uma medicina muito misturada com a religião, e com o desenvolvimento de tecnologias, a medicina ela vai se separando, vai se tornando mais eficiente e vai adquirindo cada vez um prestígio maior. E é engraçado que você pensa que eu estou falando de coisa de 2.000 anos atrás. Não, cara. O oxímetro, por exemplo, ele foi se popularizar na década de 80, né? Década de 80. No Brasil, você foi chegar mais ou menos na década de 90, né? Estava conversando com um amigo anestesiologista. Então, você imagina a medicina sem oxímetro, né? Uma anestesia sem oxímetro. A própria anestesia, ela mal tem 100 anos de idade. As UTIs, elas começaram o quê? Década de 50, 60, unidade coronariana, década de 50, 60, monitor cardíaco, década de 60, eletrocardiograma, início do século 20. E aí a gente vai falar de algumas revoluções da medicina do século 20 que transformaram a medicina e tornaram o que ela é hoje, tá? A dizer, por exemplo, as grandes, né? Tomografia computadorizada, vamos botar aí, raio-x, tomografia computadorizada, ressonância e microscopia eletrônica. E a própria anestesia, tá? Isso tudo aconteceu no século XX, isso tudo aconteceu ontem, tá? Isso, se você tem avô vivo, ele viu isso chegar no Brasil. E a gente não consegue conceber a medicina sem isso. E é engraçado, porque eu conversei isso com meus seguidores uma vez, eu falei, cara, eu aposto que vocês quiserem que quando a tomografia chegou, quando a ressonância magnética chegou, quando a microscopia eletrônica foi desenvolvida, todo mundo ia falar, olha só, a medicina acabou, ninguém mais precisa de médico. Eu não preciso mais do médico me examinando e me auscultando, porque eu consigo ver o interior do corpo humano. Eu consigo ver o interior de uma célula, para que que eu preciso de médico, né? E eu conversei com médicos mais velhos e eles me disseram: olha, eu vi a ressonância chegar no Brasil, eu vi a tomografia chegar no Brasil. E todo mundo dizia isso, que não precisa do médico mais. E é exatamente o contrário que aconteceu. A medicina ela aumentou de importância exponencialmente. Porque o médico ele absorveu, né? A medicina ele é uma técnica, ela absorve tecnologias. Então a medicina absorveu o raio-x, absorveu a tomografia computadorizada, a ultrassom, a ressonância, a microscopia eletrônica. O que era radiologia no início do século XX? Não, praticamente não existia, né? Quando começou os estudos lá com raio-x. Então, no começo, o radiologista, o médico lá, ele tinha o raio-x. Quando que surgiu a tomografia computadorizada e ressonância magnética, a radiologia ela se tornou uma especialidade enorme, com autoridade enorme dentro da medicina. Né, você não faz nada sem um radiologista hoje. E por mais que você tenha algoritmo de inteligência artificial que laude, você no final você quer que aquilo passe pelo aval do radiologista. O que pode acontecer é que o radiologista ele vai passar a trabalhar, assim como hoje ele trabalha diretamente numa plataforma de leitura de imagem, ele vai trabalhar numa plataforma lá de inteligência artificial, de leitura de prompt, de programação de inteligência artificial. Não, mas o que que muda, né? O patologista ele é um cara que ficava lá pesando os órgãos, né, no começo do século passado. Hoje você não opera sem patologista. A importância do patologista é enorme, né? Apesar de trabalhar nas sombras, você não faz cirurgia sem um patologista, você não faz nada sem um patologista.
Então, mas você imagina quando surgiu a microscopia eletrônica, o médico acabou. Não, a medicina absorveu a microscopia eletrônica e surgiu uma nova área dentro da medicina. No caso, a patologia, que é uma área antiga, mas que tinha uma importância. Bom, era um cara que acabava atuando muito quando o paciente já havia falecido. Agora, ele é fundamental na medicina. E hoje em dia não se faz medicina sem ultrassom, sem tomografia, sem ressonância magnética. Não adianta dizer que faz, que não faz. Então você repara nesse padrão da medicina, ela absorver novas técnicas, ela se transformar, porque a medicina, enquanto técnica, ela quer ter um resultado final. E ela vai absorvendo essas técnicas, essas tecnologias novas para chegar a esse resultado. E ela se transforma no processo. Então a medicina que se faz hoje é totalmente diferente da medicina de 50, de 40 anos atrás, né? 40 anos atrás você mal tinha oxímetro, que é totalmente diferente da medicina de 100 anos atrás. E a medicina daqui a 50 anos vai ser totalmente diferente da medicina que tem hoje. Por exemplo, o médico hoje, a gente passa a maior parte do nosso tempo com computador. Mais de 80% do meu tempo como clínico é no computador, é vendo imagem, vendo exame laboratorial, conversando com outros médicos por computador, o que quer que seja. Daqui a 20, 30 anos, a gente vai simplesmente, 20 não, vai, 10 a 20 anos, vai ser simplesmente tudo por dentro da inteligência artificial. Então a gente vai absorver a inteligência artificial dentro da medicina. Você pode argumentar que não será a mesma medicina, e sim não é. Tá? Assim como a medicina não foi a mesma depois da ressonância, depois da tomografia, depois do ultrassom. Então, as pessoas precisam entender isso. A medicina é uma técnica. Enquanto técnica, ela se transforma, vai absorvendo novas tecnologias para adquirir, chegar aos resultados que ela quer. Sempre foi assim. Então, quando as pessoas me perguntam, Iago, você acha que a radiologia vai perder importância, a patologia vai perder importância? Eu falei, cara, que loucura. A patologia perdeu importância quando criaram a microscopia eletrônica, a patologia se tornou a patologia depois da microscopia eletrônica. A radiologia se tornou a radiologia depois da tomografia e da ressonância. E essas duas áreas, elas vão ganhar uma nova importância gigantesca com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela será capaz de identificar padrões cada vez mais precoces que seres humanos não conseguiriam identificar para prevenir doenças ou até ver doenças incipientes que a gente nem sabia que existia. E a gente vai precisar de um profissional que seja esse intermediário, que será o novo patologista, o novo radiologista. Então, talvez no futuro a patologia e a radiologia acabem dominando a medicina por inteiro, cheguem bem perto disso. E os cirurgiões eles vão poder usar lá uma interface robótica para poder fazer procedimentos e manobras que eles jamais conseguiriam fazer com a mão nua. Então, é uma nova medicina. Então, as pessoas acharem que a tecnologia ela vai tirar a importância da medicina, não. Todo avanço tecnológico ele só aumentou a importância da medicina. Porque a medicina ela tem essa particularidade de absorver esse avanço tecnológico. Mas de onde é que vem essa particularidade? Bom, como eu te falei, toda tecnologia aumenta o poder de um homem sobre os outros. Então você vai aumentar, primeiramente, é claro, o poder de quem domina aquela tecnologia e, em última instância, o poder de quem é capaz de contratar homens, de dominar homens que dominem aquela tecnologia. Então, em primeira instância, você aumenta lá o poder dos médicos e, no fim, quem vai ter o poder elevado mesmo é o Estado. Então, se você for olhar, foi assim com a computação, com a internet, com o militarismo, com qualquer coisa, tá? Simples assim. Então, o médico daqui a 10 anos, talvez você fale para mim, Yag, então o médico daqui a 10 anos ele vai ser uma espécie de programador, de desenvolvedor. De certa forma, sim, assim como de certa forma, é um programador que não precisa programar ou fazer o que hoje se chama de programação, né? Já que até hoje o pessoal, a IA já está começando já a tomar boa parte da programação. E se eu mostrasse para você, tá? Se eu mostrasse para sua avó a minha rotina de trabalho hoje, ela ia dizer, não, Iago, você não é médico. Você é um técnico em informática, porque você fica 80, 90% do seu tempo mexendo no computador. E realmente, né? Só que o computador se tornou uma parte tão permanente no nosso dia a dia que a gente não se enxerga como um técnico de informática mais. É simplesmente o trabalho. A medicina ela está ali toda dentro daquele computador. Eu não passo nem 20% do meu tempo vendo e falando e tocando o paciente. Até um cirurgião, se for botar na ponta do lápis, o cara passa pelo menos metade do tempo lá no prontuário, no computador, né, fazendo coding, billing lá, fazendo os registros, né, é o que a medicina se tornou. Então se tornou tão permanente a presença do computador que a gente não olha, não é que eu seja um TI, é que agora é a minha realidade. Então daqui a 10 anos não é que o médico seja um desenvolvedor, aqui é a realidade dele. Assim como o radiologista hoje trabalha na plataforma de imagens eletrônicas, o patologista naquela plataforma lá com microscopia eletrônica, o médico daqui a 10 anos ele vai trabalhar dentro de uma plataforma de inteligência artificial. Eu não acho que a inteligência artificial vai diminuir a importância da medicina, eu acho que vai aumentar. Só que aí é que está o problema. Porque se por um lado isso para o médico vai ser muito bom, especialmente para o médico que adotar e dominar a inteligência artificial mais precocemente, então é uma ótima época para começar a pensar nisso, tá? Abraçar a inteligência artificial, porque você vai sair na frente. Quem abraçou o ultrassom primeiro saiu na frente, quem abraçou a tomografia primeiro saiu na frente, a ressonância, a microscopia eletrônica, a anestesia, saiu na frente. Porque os começos de nichos, de tecnologias, eles têm muitas oportunidades com altas margens e baixo custo de entrada. À medida que a tecnologia se desenvolve também as regulamentações em torno dela e o acesso ao nicho se torna cada vez mais difícil. Então, era muito mais fácil entrar, por exemplo, no mercado da radiologia
30, 40 anos do que é hoje. Hoje é muito mais fácil do que será daqui a 10, 20, 30 anos, à medida que a importância da especialidade aumenta. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que a medicina, ao mesmo tempo que é uma técnica, ela também é um monopólio do Estado. Tá? A medicina, ela se sagrou, pelo menos desde o Flexner Report, como um braço do Estado. Então, quando a gente faz uma faculdade de medicina, quando a gente adquire um diploma, uma licença, a gente, na verdade, está adquirindo um acesso ao monopólio estatal, como em qualquer outra profissão de curso superior, né? Um engenheiro, advogado, não estou dizendo que eu sou a favor nem contra, tá? Mas que é um monopólio estatal por definição, você tem acesso a uma fatia do mercado, a uma demanda natural ou artificial de mercado protegido por um monopólio estatal, tá? Porque ninguém pode chegar e competir com um médico prescrevendo e pedindo exame sem ter uma licença. Ele vai preso por exercício ilegal da medicina, assim como não pode sair construindo casa ou fazendo defesa dos outros lá no tribunal, né? Você me entendeu. Então, a medicina, ela é um monopólio estatal. E aí você pode me perguntar, Iago, entendi. Pelo menos nessa fase inicial da implementação da inteligência artificial, a figura do médico ela vai adquirir uma importância cada vez mais crescente, né? Mas e será que no futuro a medicina ela não vai poder ser feita por robôs? Eu digo para você, bom, em primeiro lugar, é claro que a gente vai caminhar para isso, mas em algum momento você precisa ter uma interface humana com uma vasta especialização. Evidentemente, a produtividade desse médico será muito maior, como a produtividade do radiologista hoje ela está imensamente maior com a inteligência artificial. Mas você tem que levar uma outra coisa em consideração. Então, em primeiro lugar, o desenvolvimento de uma tecnologia e a validação dessa tecnologia. Segundo lugar, a tecnologia por trás de tornar a primeira tecnologia acessível. Então, tá bom? Então tá, desenvolvi aqui uma inteligência artificial que ela lauda a ressonância magnética. Eu falei, muito bem, meu amigo, quanto é que é para implementar esse negócio? Iago, para implementar esse negócio hoje, você tem que ter uma fábrica de microchip e uma usina hidrelétrica só para você. Então, assim, tá, a tecnologia existe, mas ainda não existe a tecnologia que torna essa tecnologia acessível. Em terceiro lugar, mesmo que a tecnologia se torne acessível, mesmo que ela consiga substituir o médico, você tem a questão do monopólio estatal por trás. Quer ver um exemplo muito simples? Os cartórios. Cartórios no Brasil são a mina de ouro. Você tem que ter lá um concurso, né, para ser tabelião, algo assim, para poder montar seu cartório. O cartório é uma mina de ouro, acho que é a única empresa que vale a pena ter no Brasil. E aí eu te pergunto, o que que um cartório faz que um Windows 95 não faz? Que qualquer pessoa não possa fazer? Então, qualquer iPhone hoje ele consegue fazer tudo que um cartório faz. Você consegue fazer à distância, não precisa ficar pagando taxa para cartório. E aí os cartórios acabaram? Não, os cartórios continuam a mina de ouro, a produtividade deles só aumentou com a tecnologia e não vão acabar tão cedo. Por quê? Porque existe um braço do Estado por trás do cartório. Assim como existe um braço do Estado por trás da medicina. E é muito impressionante como as pessoas pagam 1 milhão na faculdade de medicina e não percebem isso. Você está pagando para ter acesso ao monopólio protegido do Estado. É daí que vem a valorização da medicina. Aí a garotada me pergunta, Iago, mas qual a especialidade então que eu não quero depender de valorização do Estado? Eu falei, meu amigo, você está, por definição, na profissão que depende do Estado. É porque outras pessoas não podem prescrever os remédios e prescrever tratamentos e diagnosticar sem passar pela sua mão. E assim, é tragicômico perguntar isso, porque basicamente a medicina inteira depende a valorização da medicina inteira depende do Estado. É por isso que o médico moderno hoje ganha tão bem. Porque eu não posso sair treinando médicos por conta própria, né? Eu preciso passar por um monopólio estatal, então isso protege a competição. E ninguém pode sair prescrevendo medicamento por conta própria, estudando por conta própria. Essa pessoa vai presa se ela fizer isso. Então, a valorização da medicina, se o médico hoje nos Estados Unidos ele é top 5, top 1% da renda do país mais rico do mundo, é porque ele tem acesso a uma fatia de mercado protegida. Então, toda a medicina, toda a valorização da medicina moderna, ela é amparada pelo braço do Estado, goste você ou não, seja a favor ou não. Então, não adianta achar, Iago, mas eu quero uma parte da medicina que não será afetada pela inteligência artificial e que não dependa da valorização do Estado. Eu falei, cara, não existe medicina fora do Estado, medicina é um braço do Estado. Você é basicamente um dono de cartório, você é um cartório ambulante. É daí que vem a valorização da medicina hoje, tá bom? Se não tivesse isso, podia ser igual era antigamente, em que qualquer um saía treinando médicos por conta própria, abria sua própria escola, abria sua própria faculdade, e você tinha livre competição lá com farmacêutico, com barbeiro, com todo mundo, e dentista e etc. E a medicina era algo muito incipiente, primitivo, e o médico não tinha nem um centésimo da valorização que tem hoje. Então não se engane, tá? Os salários da medicina não se devem em si à medicina, mas há um monopólio estatal por trás da medicina, tá bem? Mesma coisa dos cartórios, tá? Então, seja você a favor ou contra, essa é a realidade da medicina. Quando você enfrentou um vestibular, quando você pagou 1 milhão de mensalidade, o que você fez foi comprar uma licença de um cartório, tá? Essa é a realidade nua e crua, durma com isso. Quanto antes você aceitar isso, melhor para você. Então não se esqueça, tá? Primeira coisa, a tecnologia aumenta o poder de um homem sobre os outros. E quem domina essa tecnologia primeiro se beneficiará primeiro. Evidentemente, em última instância, quem mais é beneficiado é quem tem o poder para contratar homens que dominam essa tecnologia. Então, no fim das contas, o maior beneficiário será o Estado e os grandes empresários amigos do Estado, mas o mundo é assim. Segundo lugar, a medicina é uma técnica. Por definição, ela absorve tecnologias, ela se transforma.
Medicina de hoje não é medicina de 100 anos atrás, não será a medicina de daqui a 30 anos, tá? E tem nada demais. Se eu mostrar a minha rotina como clínico hoje para um clínico de 30 anos atrás, ele vai falar para mim, Iago, você não é um clínico. Você é um técnico em informática. Eu falei, é. Tá? Basicamente isso. Tá? Meu trabalho é dentro do computador. E daqui a 10, 20 anos eu vou virar para um colega e falar, cara, você não é médico, você é um dev. Ele não vai entender o que é um dev, porque todo mundo vai fazer aplicativo o tempo inteiro, nem vai perceber, porque não vai precisar saber código. Evidentemente, por trás lá das grandes plataformas de inteligência artificial, o desenvolvedor terá uma importância assim gigantesca, porque você precisa ter um fator humano na ponta ali das inovações tecnológicas, né? Você vai precisar disso. Mas a produtividade dele será enorme, assim como a produtividade do radiologista, do patologista. Então a medicina ela vai absorver essa capacidade. E em terceiro lugar, ainda que a gente chegue lá ao sonho dos agentes autônomos de inteligência artificial, que se programa a si mesmo, evolui por si mesmo e se corrige por si mesmos, ainda que os robôs sejam mais acurados e não precisem passar pelos médicos, embora para chegar a esse ponto eles vão precisar de muito treinamento e muita supervisão por parte de médicos, você tem a questão do monopólio do Estado. Aí basta você ver, né, os escritórios aí, que são a mina de ouro, então aí já tem pelo menos 40 anos que a gente tem tecnologia para substituí-los. Né? Você consegue, qualquer aplicativo vagabundo de celular, você tem uma segurança eletrônica que um cartório te fornece por muito mais caro, mas tem um braço do Estado por trás disso. Então, resumidamente, não tema a desvalorização da medicina com a inteligência artificial, tema a valorização. Por quê? Né, você imagina essa medicina do futuro que vai conseguir, né, processar dados, centralizar dados de saúde de prontuário de todo mundo e prever doenças e fatores de risco, às vezes 50, 60, 80 anos antes da doença aparecer. Né? Tem uma inteligência artificial que lê o nosso código genético e sabe lá que a gente vai infartar com 92% de probabilidade aos 42 anos de idade. Então você imagina isso na mão do Estado, né, que controla a Previdência, que controla o sistema público de saúde, que controla lá a parte de concurso público, de militarismo, né? Você vai ter uma vida inteira na mão do Estado. Esses dados também na mão de empresas, né, de RH, vai ser um terror. Não, esse funcionário aqui não pode ser contratado, ó, porque tá aqui, chegou aqui pra gente aqui no nosso tráfego, o código genético dele, esse cara tem uma chance de 48% de ter uma demência pré-frontal aos 44 anos de idade. Então, ele não serve aqui para esse concurso público, ele não serve aqui para trabalhar na nossa empresa, né? Ó, esse cara aqui, ele, na genética dele, ele tem esse perfil aqui de cluster B, vai ser um funcionário difícil para trabalhar. E no Estado é a mesma coisa, para você recrutar funcionário público, para você montar seus exércitos, suas forças armadas, sua inteligência. Então você vai ter esse poder gigantesco sobre os pacientes. E aí, né, existe toda aquela questão da distopia, né? A previdência, a população aumentando, como sempre aumentou, os recursos do Estado limitados, a produtividade da inteligência artificial cada vez maior, você vai criar uma renda universal, né? Porque a maior parte da força de trabalho será inutilizada, quanto menos especializada, mais inútil. E aí o Estado começa a tratar cada vez mais a população como animais, né? E aí vai começar a castração, controle populacional, políticas de aborto, políticas de eugenia, políticas de eutanásia, que vão se disfarçar de medicina paliativa, né? Não, esse paciente aqui, aos 60 anos de idade, a produtividade dele já caiu aqui, eu estou lendo aqui na inteligência artificial do prontuário dele, tem uma probabilidade de 88% de ter um AVC daqui a 3 anos. Não, esse cara aqui, vamos fazer uma eutanásia, vamos colocar no asilo, não vamos gastar recurso com ele, não, a Previdência está sobrecarregada, né? Vamos chamar essa nova coisa aí de paliação, né? Como já está acontecendo hoje em vários países do mundo, né? Suicídio assistido, aborto para todo lado. Então, a medicina pode muito bem caminhar para isso, infelizmente tem tudo para caminhar para isso, à medida que você tem um desenvolvimento do estado de bem-estar social, a população se torna um peso e é total interesse do Estado descartar esse peso tão logo quanto possível. Talvez dentro do útero, talvez ao menor sinal de queda da produtividade. E você pode disfarçar isso com nomes bonitinhos, como controle de natalidade, como a qualidade de vida, como paliação, mas no fim das contas o que interessa para o Estado é controlar a população e, se você quer um estado de bem-estar social, ele quer economizar em recursos, tá? Então, é isso aí que a gente está comprando quando a gente pede o estado de bem-estar social. E é muito provavelmente esse caminho que a medicina vai tomar nos próximos anos, como já está tomando em vários países do mundo. Então eu não tenho medo que a medicina perca importância, eu tenho medo que a medicina ganhe importância demais e ela se torne um braço cada vez mais poderoso na mão de um Estado tirânico, absorvendo essas novas tecnologias. Quem viver, verá. E agora que você já consegue planejar melhor o seu futuro na medicina, a sua especialização, com base no que a gente conversou, que você já sabe que você precisa também dominar a inteligência artificial no seu dia a dia, eu sugiro que você clique no link da minha bio para eu te mostrar o caminho para você revalidar nos Estados Unidos da América. É um país que historicamente ele vai estar aí na vanguarda de todas as inovações tecnológicas. É um país onde a medicina tem a proteção de um monopólio mais forte que existe,
O Flexner Report foi criado aqui. Não se abre faculdade de medicina aqui com facilidade de jeito nenhum, é muito difícil. Não sai abrindo vaga de residência aí para todo lado, é muito difícil também. Então, o médico é muito valorizado, ele tem acesso, sim, a uma proteção de mercado muito merecida, a salários, assim, no top 5% facilmente do país mais rico do mundo, às vezes top 1%, só depende de você. E você vai ter acesso a um treinamento que vai ser, assim, da ponta da tecnologia, vai chegar na sua mão antes de chegar na mão de todo mundo. Você clica aqui no link da minha bio que eu tenho o meu curso 100% online que ele vai te guiar do zero em cada etapa do processo da sua revalidação até você conseguir atuar como médico nos Estados Unidos, tá? Cada prova, cada inscrição, cada burocracia, cada sigla, estágio, currículo, entrevistas, tudo. Toda a minha experiência está ali. Basta clicar aqui no link da descrição do vídeo, vou deixar fixado também no primeiro comentário. E você vai revalidar seu diploma nos Estados Unidos, vai ter acesso a um mercado muito próspero e muito protegido, e vai ter acesso, antes de todo mundo, às inovações tecnológicas que vão aumentar cada vez mais a produtividade no futuro e te deixar cada vez mais à frente da competição ao redor do mundo. É um ótimo negócio, tá? Você vai se especializar e ter acesso a essas tecnologias muito antes que qualquer colega brasileiro. Então, vale muito a pena para você. Sem falar nas condições de mercado que hoje em dia já são ótimas, isso tudo caminha para melhorar cada vez mais. Então, se você estiver assistindo aqui do celular, você clica no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado. Se você estiver assistindo do computador, eu vou deixar o QR Code aqui para você escanear com o celular. Ou você pode acessar meu site também, iagocabral.com.br, Iago com HI, ou iagocabral.com, né? Tem os dois sites aí para ninguém se confundir e os dois vão levar ao meu curso. Tá bem? Então temos um encontro marcado no nosso programa online de revalidação. A gente se encontra por lá para logo logo a gente se encontrar aqui na terrinha do tio Sam. Um abraço.